Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Pra quem acorda cedo, nesse frio. Frio, minha filha, está doida? Ô, gente, eu vou esperar mais 2 minutinhos aqui, tá? Aqui tá frio. Ô, gente, bom dia a todos, então. Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer a chamada aqui e respondam, por favor, tá? Se alguém aí tiver sem microfone e responder, levantar a mão, quem vê aí me fala que não tem como eu olhar, não, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Alden. Ana Carolina. Professor, Alden presente. Ok. Ana Clara. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia Salatiel. Ana Beatriz. Presente. Arthur Amorim. Presente. Arthur Neves. Arthur Neves. Ailana. Presente. A Ilana levantou a mão, professor. Ok, obrigado. Caio Nunes. Presente. Sattler. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Daniel. Presente. Daniele. Presente. Davi. Presente. Débora. Presente. Emanuele. Emily. Gabriel Nunes. Heloísa. Heloísa. Isabela de Jesus. Presente. João Vitor. Não saiu.
Júlia Gomes, Presente. Lara Domingues, Lara Isabelle, Presente. Lohane, Luan, Carlos, Presente. Luan Estevão, Presente, professor. Ludmila, Luísa, Presente. Maria Eduarda, Presente. Marielle, Presente. Matheus, Presente. Natan, Presente. Nicole Amaral, Presente. Pedro Morim, Presente. Rafael Rodrigues, Presente. Rebeca Domingues, Samuel, Thaís, Presente. Theo e Vinícius Passos. Presente. Beleza. Bom, Professor, oi. Júlia Duarte. Fala mais alto, por favor, que eu não estou escutando. Ana Júlia Duarte, eu entrei depois que você falou meu nome. Ok. Beleza. Então vamos lá, né, gente? Peraí. Rapidinho. Por acaso você sabe onde eu posso achar o link da reunião do sexto ano? Quê? O link da reunião do sexto ano? Eu não sei. Tem que perguntar com a Obrigada. instituição. É a Carol. Pergunta a Carol. Pede para mandar uma mensagem para a Carol, que ela disponibiliza, tá? Provavelmente eu tenho mandado por e-mail ou alguma coisa assim. Mas Obrigada. pede para a Carol, que ela manda para vocês aí. Bom, gente, então, nós estamos falando nas últimas aulas sobre o nascimento, quer dizer, do ponto de vista da historiografia, né, da história, como que com o tempo, a ideia ou as ideias de se pensar o social, elas vão surgindo e se desenvolvendo. Então, nós falamos do período da antiguidade, né, os gregos, como que os gregos pensavam a sociedade, e falamos também, de alguma maneira, sobre esse período medieval. E agora, sobre esse período, né, que vocês já estudaram isso lá provavelmente no sétimo ano ou no oitavo ano, eu acho que no sétimo ano, que é o período de transição do mundo, do mundo medieval para o mundo moderno, que é o período do Renascimento. Então, vocês estudaram lá que o Renascimento é um período de grandes transformações no mundo ocidental, porque é quando se começa a repensar o mundo, né, de maneira geral, né? Quer dizer, a perspectiva puramente teológica ela começa a ser questionada e outros elementos da vida, outras perspectivas, sobretudo no ponto de vista científico, né, pensar as coisas de maneira prática, né? E aí o Renascimento, né, essas ideias renascentistas, elas vão florescer e elas serão a base do mundo moderno. Então, obviamente, que esses homens renascentistas, eles também pensarão o mundo, né? Então, veja bem aqui, ó, as utopias. Você sabe o que é utopia, gente? Você sabe o que é isso? O mundo perfeito. Oi? O que mais? O mundo perfeito. O que mais... Utopia é mais ou menos isso. Utopia é um sonho. Utopia seria a idealização do mundo perfeito, na verdade. Porque o mundo perfeito não existe. A idealização não é necessária. É uma idealização, tá certo, Maria Eduarda. É a idealização, mas não é só é de qualquer coisa, né? É um sonho, é você, né? Quer dizer, é uma ideia utópica, uma ideia, é um sonho, é uma idealização, mas não é só do mundo, não. Nesse caso aqui, essas ideias, essas utopias renascentistas, elas são sobre o mundo, né? De maneira geral, mas elas podem ser sobre qualquer coisa. Então, veja, é isso mesmo, tá? É uma idealização, assim. Vamos pensar... Bom, então essas utopias, elas podem ser apontadas como os primeiros exercícios de análise sociológica do moderno. Utopia significa literalmente lugar nenhum, né? Não o e topos lugar.
E as narrativas que receberam essa designação procuravam expressar os ideais de uma sociedade na qual os seus membros superavam dificuldades com conflitos, guerras, instabilidade política e desigualdades sociais. Dessa forma, por um lado, as utopias identificavam os problemas existentes, né? Quais são os problemas que eles estão identificando lá para superar? Conflitos, guerras, instabilidade política e desigualdades sociais, né? Então, eles estão identificando esse problema, né? Já sabe qual que é, né? E, por outro lado, desenhavam uma sociedade na qual que, ao solucionar os problemas, exibia vitalidade, harmonia e equilíbrio social. Então, quais são os problemas que eles estão identificando do mundo que eles estão vivendo, da sociedade que eles estão vivendo? É uma sociedade cheia de conflitos, conflitos internos, né? Que as guerras promovem destruição, né? Instabilidade política, ou seja, os estados eles são instáveis do ponto de vista político, desigualdades sociais, né? Quer dizer, os ricos são ricos demais, os pobres são pobres demais, né? As questões do campo, da cidade, da burguesia nascente e crescente, né? Aliás, o Renascimento é um movimento bem burguês, né? Em vários aspectos, um movimento bem burguês. Ali você tem definitivamente a ascensão de ideias, mas também a ascensão financeira mesmo da burguesia, né? A burguesia ficando rica naquele momento. Então, apesar de seu caráter de evasão da realidade, a utopia revela apurada crítica à ordem social, né? Podendo se transformar em força revolucionária, como indicam os grandes movimentos sociais que têm por meta a transformação do mundo. As mais conhecidas obras dessa época foram a Utopia, isso aqui é importante vocês entenderem, né? Do Thomas Moreus, A Cidade do Sol, do Tommaso Campanella, né? Ele é italiano, e A Nova Atlântida, do Francis Bacon, né? O Bacon, quer dizer, todos esses caras aqui, eles estão pensando a sociedade, né? Eles estão pensando o mundo, e eles estão pensando a solução para o mundo que eles estão vivendo, né? Talvez o mais importante desses caras seja o Moreus, Thomas Moreus. O Thomas Moreus ele vai na Utopia, né? O livro chama A Utopia. Ele vai desenhar um mundo que ele considera ideal, né? Que é isso que a Maria Eduarda falou, né? É a idealização. Então, ele vai criar um mundo que ele considera ideal, que ele considera injusto, né? Enfim, a partir do que ele considera como, aliás, a partir do momento que ele identifica os grandes problemas do mundo em que ele está vivendo. Observa só uma coisa aqui, ó, que são os períodos que esses caras estão escrevendo, né? É no século XVI, século XV, século XVI que os caras estão escrevendo, né? O Thomas Moreus é o primeiro, né? Ele vai escrever já no século XV, aliás, já no século XVI, mas bem no iníciozinho do século XVI. Bom, então no livro de Thomas More, Utopia é uma ilha que funciona de maneira harmoniosa. Não há, olha aqui, ó, não há propriedade privada, veja. Quer dizer, então ele identificando um grande problema da sociedade, que é a propriedade privada. O que é a propriedade privada? A propriedade privada é o direito não, é quando você detém alguma coisa. Então, por exemplo, você tem lá Propriedade privada é tudo que você pode virar e falar, é meu. é meu, isso mesmo, né? Então, se é a propriedade de terra, é meu, isso é propriedade privada. Você está identificando que esse é um problema. Por quê? Alguém tem e outros não têm. Aquele que não tem, obviamente, vai depender daquele que se diz proprietário daquela propriedade, daquilo ali, né? Eu dei o exemplo da terra, mas pode ser outra coisa também. Então, pode ser, por exemplo, a oficina, né? Pode ser a manufatura, enfim, qualquer coisa que você fala que é seu, né? E que você torna, né? A condição de deter a propriedade te coloca no lugar superior aos demais na sociedade, porque você detém e o outro não. Então, ó, não há propriedade privada, todos trabalhavam na mesma quantidade de horas, todos trabalhavam na mesma quantidade de horas, tanto na realização de tarefas manuais quanto intelectuais, e podem dispor gratuitamente de itens necessários à vida, retirado em armazéns localizados no centro de qualquer uma das cidades da ilha. Valoriza-se a busca pela felicidade, olha aqui, ó, que beleza, a busca pela felicidade sem excessos e com ênfase na virtude, né? Sem penas,
sem sacrifícios necessários. Está claro que com essa idealização, Moro procurava criticar a Europa do seu tempo, obviamente, marcada pela forte desigualdade social de posses e de contribuição para a riqueza reinante. Pelas críticas que... Gente, outra coisa. Vocês vão depois, o próximo capítulo, ele vai falar sobre... Ô, professor, Oi. eu não sei se foi só para mim, mas isso aí me lembrou o socialismo barra comunismo. Sim, eu ia falar exatamente isso, Maria Eduardo. É porque a base das ideias socialistas, né, é exatamente a base principal, é o fim da propriedade privada, né? O Marx identifica como o grande problema da humanidade a propriedade privada, né? Por quê? Porque ela coloca sujeitos em lugares distintos, né? Aquele que detém a propriedade e aquele que não detém a propriedade. Então, a base é essa mesmo. Ou seja, extinguir, né, o comunismo é isso. Né? Você tem de acabar com a propriedade privada e toda a propriedade ser coletiva. É isso. Todo mundo trabalhar as mesmas quantidades de horas, todo mundo ter acesso a todos os itens necessários à vida. Enfim, né? É essa que é a ideia, socializar tudo. Então, é mais ou menos isso mesmo, viu, Maridosa? Tá certo. Então, ele está criticando a Europa, né? Porque, veja, a Europa está saindo ali do período medieval, né, o qual a propriedade rural, principalmente, é a base da desigualdade. Então, no mundo medieval, né, o mundo lá dos feudos, você tem grandes propriedades rurais que pertencem ao senhor feudal e que, quer dizer, essas propriedades, elas passam hereditariamente dentro do mesmo grupo, que é o grupo da nobreza. E o povão não detém propriedade nenhuma, que é o camponês, os trabalhadores. E os trabalhadores, obviamente, têm que sustentar toda a sociedade e eles mesmos, né, os trabalhadores, dependem da terra, dependem da propriedade desse nobre, desse senhor feudal. Então, é isso que está criticando, né? Quer dizer, quem trabalha efetivamente na sociedade medieval, feudal, é o camponês, né? O nobre não trabalha, né? O clero não trabalha. Então, quem que produz, né? É isso que ele está criticando. E, ao mesmo tempo, quem que tem menos acesso às condições de vida? É o próprio trabalhador. Né? Quer dizer, por mais que ele que produz todos os bens, né, ele produz tudo, ele é o que menos tem acesso a esses bens. Entendeu? Porque ele que tem, né, que vai viver em piores condições, com pior condição de moradia, de alimentação, né, de reprodução da vida, de acesso à cultura, de acesso à educação, que, aliás, nem tem. Né? Na Idade Média, o camponês não tem acesso à educação, enfim. Né? Então, é isso que ele está criticando. E é uma das bases, sim, aí eu tenho razão, desse pensamento socialista e comunista. Né? Então, pelas críticas que se expressam ou pelos anseios que permitem revelar, as utopias... Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Você não falou que utopia é tudo que é idealizado? Uhum. Então, se, por exemplo, utopia é tudo que é idealizado, eu vou colocar um exemplo idiota. Por exemplo, Anne of the Green Gables seria... Anne of the Green Gables, não. Por exemplo, Star Wars seria uma utopia? Acho que não, tem muita guerra lá. Porque Anne of the Green Gables seria ficção histórica barra romance. Sim. Maria Eduardo, pode ser que... O que acontece? O sujeito lá que criou o Star Wars, ele está fazendo uma crítica ao mundo que nós estamos vivendo, né? Qual que é a ideia do Star Wars ali? Você tem um império, entendeu? O império, ele é um órgão opressor da galáxia, entendeu? Quer dizer, é um pequeno grupo, entendeu? Que quer dominar a galáxia pelos seus desejos, pela sua bel prazer. Ele está criticando o mundo que nós vivemos, né? E pensando no mundo da república, né? Na qual todos têm acesso, etc. Então, é uma analogia, sim, e claro que você pode considerar que aquilo ali é uma utopia, é um desejo de mudança, é uma idealização, né? Mas é mais uma crítica velada, digamos assim, ao mundo que nós vivemos do que propriamente uma utopia, porque ali ele não tá efetivamente propondo
Não, apesar de que ele está propondo um modelo, sim, né? Um modelo contra, que é contrário à opressão, né? O império representa a opressão, representa, né, essa minoria que explora a maioria, né? Porque é o É uma seguinte, idealização. professor, Ah, do que eu entendi que você falou sobre utopia. Utopia é toda ficção de mundo aberto. Ou seja, utopia é toda ficção que cria um mundo a partir de uma ideia. a utopia é uma idealização de qualquer coisa, entendeu? Não é só do mundo, assim. É qualquer coisa. A utopia é algo muito aberto. Utopia é um desejo, seja lá o que for, entendeu? É um desejo. Tipo assim, pode ser o desejo de um mundo melhor? Pode. Mas pode ser o desejo de um mundo em que os animais não sejam devorados? Entendeu? É uma utopia. Você está reduzindo esse Sonho conceito, de todo vegano. entendeu? É para tudo, entendeu? Qualquer coisa, você pode idealizar qualquer coisa. Utopia é algo livre. Uma utopia, o desenvolvimento de ideias utópicas, é livre, porque ele é idealizado, é uma idealização sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? Quando você fala de Entendi. Star Wars, por exemplo, né? Você pode considerar que o mundo de Star Wars, que foi criado ali, é um mundo utópico, é um desejo, entendeu? Entendeu? Entendi, professor. Então, beleza, vamos continuar aqui, ó. Então, pelas críticas que expressam ou pelos anseios que permitem revelar, as utopias sempre interessam tanto aos leitores quanto aos pensadores de outras épocas, levando muitos deles a procurar entendê-las não como uma narrativa fantástica, mas como uma análise, olha aqui, ó, da sociedade da época em que foram escritas e publicadas, né? Então, a utopia lá do Thomas Morris, ele está criticando o mundo em que ele vive lá no século XVI. Então, um dos sociólogos que faz referência explícita às utopias é o Karl Mannheim, né? Karl Mannheim, em seu livro Ideologia e Utopia. Karl Mannheim é difícil de você ler. Nessa obra afirma que utopia, olha o que ele fala, é uma ideia que transcende a realidade existente, né? Que ele chama de utopia, né? É uma ideia, isso aí é o conceito do Karl Mannheim. É uma ideia que transcende a realidade existente e que parece ser em um primeiro momento irrealizável, mas representando as necessidades emergentes de um dado momento histórico. As utopias se mostram revolucionárias, pois estimulam, olha aqui, pois estimulam a superação do status quo e se convertem em metas a serem alcançadas. Por exemplo, o socialismo, comunismo, né? Quer dizer, o Marx, quando ele vai desenvolver aquelas ideias ali, quer dizer, o mundo socialista, isso é uma utopia, isso jamais vai ser realizado, né? Embora seja a princípio irrealizável, irrealizável, né? Isso que o Karl Mannheim está falando, é uma meta. Não, mas vamos lutar por isso. Quem sabe um dia nós conseguimos, né? Então você tem lá quer dizer, o Marx e o Weber, eles vão desenvolver aquelas ideias de cunho socialista ali, né? E eles vão, quer dizer, não eles, né? Mas aqueles que terão acesso e tudo, vão pensar o seguinte: primeiro, não, esse negócio vai dar certo nunca, não. Nunca vai acontecer isso. Mas para o movimento, né, de transformação, vamos colocar isso como meta. Quem sabe nós conseguimos, né? Essa que é a ideia. Quer dizer, a ideologia ou a ideia, né, ela tem esse sentido de ser algo que impulsiona transformação, ok? Ela impulsiona a transformação. No desejo que o mundo seja melhor, que não tenha propriedade privada, que o homem não, como é que fala, não é, explore, né, que o outro homem e tudo. Mas isso não vai acontecer nunca. Mas isso é um motor da transformação. Não vai acontecer, mas vamos colocar isso como meta. Nós vamos lutar por isso. Quem sabe um dia nós conseguimos, ou pelo menos concessões em relação a isso. Então, o crítico de literatura e professor Darko Survan definiu em 76, né, perto, as obras utópicas como narrativas, vou até marcar o Darko Survan aqui, ó, como narrativas, eita, ficcionais, olha aqui, ó, que dizem respeito a uma comunidade particular, onde instituições, normas e relações
são organizadas de forma mais perfeita do que na comunidade do autor, né? Estudos recentes, entretanto, dedicam-se às utopias com base no que pode ser chamado de sociologia do imaginário, né? Ou seja, teorias que abordam as formas de representação social, como mitos, ideologias, valores e aspirações. Para esses estudiosos, as utopias representam propostas olha aqui, ó, as utopias representam propostas que se querem realizadas, embora possam parecer de difícil concretização. É mais ou menos a mesma coisa que o Kalmenheim está falando. Nesse sentido, devemos lembrar, por exemplo, das teorias políticas denominadas socialismo utópico, as quais, defendidas por Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, vocês estudaram isso lá no 8º ano, provavelmente, entre outros, no século XVIII e XIX, pretendiam implantar uma sociedade europeia, um socialismo gradual, né, antes do Marx, eles são chamados de socialismo utópico, né? E o Marx, na verdade, ele vai criar o socialismo científico. Então, eles vão pensar maneiras, quer dizer, esses caras aí, o Saint-Simon, o Owen e o Fourier, eles vão criar um modelo de socialização da sociedade, só que dentro do mundo capitalista, né? E o Marx vai ver que isso é impossível. Para o Marx, isso é impossível. Então, eles não estão pensando, mas idealizando algo, só que dentro do mundo que já existe, né? Quer dizer, a implantação aos poucos, gradual, reformista, pacífica, né? Gradual, reformista e pacifista, né? Sem recorrer à revolução ou à extinção do capitalismo. Para o Marx, o socialismo vai ser implantado via revolução e extinção do capitalismo. É impossível um mundo comunista existindo capitalismo. Você tem que destruir o capitalismo para implantar o comunismo. Por isso que nunca houve comunismo no mundo. Se alguém falar com vocês aí, a China é comunista, a União Soviética é comunista. Não era comunista, era socialista. Para existir o comunismo, não pode existir o socialismo. Ponto final. Essa teoria marxista. Não era comunismo. Nunca houve comunismo na humanidade. Bom, de maneira um campo pejorativa. Sim. Se a gente está vendo se a gente está vendo utopia, em algum momento a gente vai ver a distopia também? Sim, a distopia é o contrário, né? A distopia é o contrário. Sinceramente, eu vejo mais, sei lá. Eu acho que o mundo que nós estamos vivendo... Eu consumo mais distopia do que utopia. Sim. O mundo que nós estamos vivendo nesse momento, ele é absolutamente distópico, né? Ele é o avesso da realidade, né? Tanto que a vivendo distopia é até mais por exemplo, distopia é de uma, sei lá, identificação mais fácil. Você consegue se ver vivendo ali. Diferente de uma utopia, que você só olha e fala, beleza, não dá para chegar lá. O mundo, a distopia, tipo assim, é uma contradição, é um contrassenso, né? É um contrassenso. Nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo, por exemplo, quer dizer, tem grupos grandes, significativos, contrários à vacina, entendeu? Isso é distópico, isso é uma loucura, entendeu? Não vai vacinar ninguém, não. Entendeu? Isso é distópico. Isso é um contrassenso, né? É isso. O mundo que nós estamos vivendo, ele é mais distópico do que utópico. Na realidade, as utopias parecem que estão morrendo a cada dia que passa. Bom, então vamos continuar aqui. O Engels, né, o Friedrich Engels, por exemplo, parceiro de Marx, em inúmeras obras e lutas políticas, escreveu a obra do socialismo utópico ao socialismo científico. Nos trabalhos mais recentes, encontramos inúmeras referências a utopias como forma de tentar superar as crises das grandes transformações do século XXI. Em períodos de mudança, como no Renascimento, as utopias ajudam a pensar no amanhã, procuram desvelar tendências que tornem o futuro minimamente previsível. Entretanto, as contradições, aliás, de determinada época podem também ser analisadas pelo ângulo oposto aí, ó. Não da superação, mas do seu aprofundamento, não da superação. Olha aqui, ó. Distopias, o Maria Eduardo, são obras também ficcionais e críticas que descrevem sociedades futuras nas quais as contradições existentes na sociedade do autor chegam ao máximo do seu potencial desarticulador, né?
por exemplo, o caso do Charles Owen, né? Com a obra 1984, né? É muito legal 1984, muito legal. E o Huxley, né? O Admirável Mundo Novo, de 31. Você, nossa, eu recomendo demais. Já ouvi falar muito desse Admirável Mundo Novo, mas eu nunca tive a oportunidade nem de ler, nem de ver o filme que Você tem. consegue baixar pela internet. O livro, Vou tentar fazer isso. consegue. O 1974, o filme é muito bacana. Recomendo demais que vocês procurem ele aí. Vocês acham? Fácil. E assistam o filme. É muito bacana, o 1984. Dá para entender perfeitamente a distopia, né? Então, esse que é o mundo que nós vivemos, né? Renascentista, quer dizer, o Renascimento ele vai criar essa ideia, né? Dessa, né? Quer dizer, da possibilidade de transformação, né? É possível? Não sei, mas nós podemos sonhar, né? A utopia, na realidade, é um sonho, é um desejo, né? O Maquiavel, quer dizer, ele é um pensador renascentista, que ele é o primeiro, eu não sei se ele não sistematiza, não, mas ele é o primeiro a pensar de maneira racional, assim, né, a política, ou os movimentos políticos. Eu acho o Maquiavel um sujeito interessantíssimo. Ainda hoje, ele é um clássico, né, o Príncipe é um clássico. O Príncipe, ele quer dizer, é um manual de política. Maquiavel, quer dizer, ele era um intelectual italiano, e ele será contratado por uma família, se não me engano, os Médicis, em Florença, né, que eram os governantes, né, de Florença. Florença era uma cidade-estado, e ele vai escrever o Príncipe como manual mesmo pro rei, né? Assim, olha, como é que governa, né? Como é que governa? E aí ele vai começar a pensar o seguinte: ele vai buscar na história exemplos de sucesso né, de governantes do passado. Então, só olha, lá na Pérsia Antiga, o fulano de tal, numa situação de conflito, ele agiu dessa maneira. Só que o Maquiavel ele vai desenvolver teorias e conceitos políticos para isso, né? Então, ele vai desenvolver o conceito de virtude e o conceito de como é que fala? Virtude e fortuna, né? E ele vai pensar, ele vai identificar a forma como um príncipe, né, como um rei deve agir de maneira extremamente racional, né? Então, quando você fala lá aquela coisa porque o governante, o sujeito é maquiavélico, né, porque ele é mau, porque ele não está nem aí. Não é bem assim, né? Quer dizer, o governante, ele tem que governar. Então, antes de qualquer coisa, a função dele é governar, né? E ele tem que governar pensando numa série de coisas, né? Então, ele tem que pensar, quer dizer, ele tem que pensar, olha aqui, ó, Maquiavel identificava nelas, olha que ele procurava desvendar suas condições, as relações de poder, né? Ele pensa nisso. Identificava nelas, as relações de poder, diferentes categorias sociais envolvidas: a nobreza, o clero, os ministros, militares e o povo. E mostrava como o príncipe deveria se relacionar com cada um, né? Não deixou de mostrar que o governo também depende de ações nem sempre meritórias, como manipulação, olha aqui, ó, né? A manipulação, as barganhas, os oportunos estratégias da violência. Em síntese, Maquiavel receitava doses bem medidas de persuasão, seja pelo convencimento e eventuais benfeitorias, seja pela força bruta ou armas. Então, ele fez o seguinte: olha, para se manter no governo, para se manter governante, ele tem que saber negociar, veja bem, negociar com os grupos sociais que o envolvem, né? Então, ele utiliza, né, primeiro, da persuasão, né? Eu tenho que te convencer que eu estou certo, que a minha ideia é a correta. Mas se você não aceita, eu vou utilizar outros tipos de negociação, né? Por meio da barganha, para tomar lá da cá, que é muito, aqui no Brasil, então, a coisa mais comum é esse tomar lá da cá. E, se não, a violência, né? Sobretudo em cima do povo, né? Então, por exemplo, se você tem uma rebelião de ministros, né, dentro do governo, prende todo mundo,
né? É aquela coisa. O príncipe, o Maquiavel fala isso, né? O príncipe, ele como é que ele fala? Ele deve ser amado. É melhor, ao contrário. O príncipe é melhor que ele seja temido do que amado. Aliás, é melhor que ele seja amado do que temido. Mas, se não for possível ele ser somente amado, que esteja temido, né? Então, que o povo tenha medo dele, né? Por quê? Porque ele, para se manter no posto, se manter numa situação de domínio político. Então, Maquiavel ele é o primeiro a pensar de maneira racional como que as relações políticas elas devem acontecer. Por isso que o Maquiavel ele é considerado o primeiro, né, tipo assim, o fundador da ciência política, que é um dos ramos das ciências sociais. Ele é importantíssimo. E como eu disse a vocês, até hoje, ele é um grande, né, o Maquiavel, ele é um grande, 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 é, é, ele é muito lido até hoje por grandes lideranças políticas, né? O Fernando Henrique Cardoso no Brasil, por exemplo, o livro de cabeceira dele era o Príncipe. É impressionante como ele agia como o Maquiavel ele preconizava, né? Como que o Maquiavel pensava, né? Que um príncipe, né? Que um governante deve se manter no poder. Então, é o primeiro a pensar de maneira racional e eu não sei se metódico, ele vai criar, desenvolver conceitos, né? A virtude e a fortuna ele vai desenvolver. O Maquiavel é o primeiro a pensar dessa maneira. E aí, a partir daí, quer dizer, você tem a partir daí, pensa-se a política de maneira diferenciada. Quer dizer, existe inicialmente, não vai fundar uma ciência política, a ciência política vai, né, surgir junto com a sociologia, lá no século XIX, mas a partir dali você vai ter uma série de intelectuais, inclusive, né, renascentistas, lá no século XVII, século XVIII, que vão sistematizar pensamentos políticos, ideias políticas, de maneira bem sistemática e bem pontual mesmo, né? E aí, na próxima aula, portanto, nós vamos pensar sobre essas ideias, que são as ideias do iluminismo e do liberalismo, né? Quer dizer, esses caras iluministas pensando mudanças sociais, pensando a mudança da sociedade. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui ou tá de boa? Tranquilo? Tá de boa, professor. Beleza, então. Eu vou encerrar aqui agora, porque senão vai acabar a aula, tem só um minuto. E hoje ainda nós voltamos para a aula de história, beleza? Então, um abraço para todos vocês e até daqui a pouco.